Cara, isso me conquistou naquela época para sempre. Eu saí dali um fã de ficção científica para sempre. Embora o Superman tenha esse lado fantasia, mas aquele filme era um filme muito ficção também, né? Quer dizer, um cara que vem de um outro planeta, numa viagem, não sei o quê, aquela coisa toda. Ele vem numa nave, né? Tudo muito explicado, né? Os poderes dele são explicados, a relação, né? A estrutura molecular, a interação com os raios do nosso Sol, que é diferente dele e tal. Enfim... Então tem um pé na ficção, tem um pé na fantasia, né? E... Você já conhecia ele de revista ou não? Foi a primeira vez que você viu o Super-Homem? Cara, na época do Superman, o que acontecia? Até aquela época, eu acho que eu sou mais velho aqui, né? De nós aqui. Mas eu tô bem próximo. Pois é. Eu tô bem próximo. 43. Então, olha só. Naquela época, o que existia de super-herói? Existiam umas séries de televisão muito toscas. Inclusive, a do Superman era As Novas Aventuras do Superman com o George Reeves, né? Porque um é o Christopher Reeve e o outro era o George Reeves. Não me fala a memória, é George. E tinha um programa dele, mas era um Superman muito tosco que tinha. O Batman e o Robin, tinha um Batman e Robin que era tosquíssimo, aquele que dava o soco, parecia... Pô, e ele era quase que preto e branco. E era preto e branco, pelo menos na minha TV era preto e branco, porque na época a gente só tinha TV preto e branco. Era preto e branco, mas eu falo assim, ele já era colorido, mas eu já não via isso. A gente não via. Era igual o Spectreman, né? Que a gente via falando em tosqueira, né, cara? Era roda. Mas enfim, aí o que acontece? Quando vem o e assim, os super-herói naquela época era vista como uma coisa nem B era, né? Era C, sabe? Ninguém queria fazer isso. Nenhum ator que se preze queria fazer. Hoje qualquer ator top quer fazer os filmes da Marvel ou da DC. Pô, né? O Homem de Mas na época, Cruz não quis fazer um Homem de Ferro, porque a Marvel tava quebrada, né? Mas na época, cara, assim, isso era um escândalo. Então, quando os irmãos Salkind se propõem a fazer o Superman, a equipe que fez o Superman, cara, é a mesma equipe que fez o Tom Mankiewicz. Os caras todos que participaram do roteiro do Superman foram os caras que fizeram o Poderoso Chefão. 7 anos antes. E que ganharam todos os Oscars lá na época. Então a equipe de produção do Superman foi a mesma. O ator chamariz lá do Superman, que é o Marlon Brando, é o Poderoso Chefão. Foi a primeira vez que um grande ator topou fazer. E por uma baba enorme de dinheiro, né? Eles quase quebraram o estúdio para poder pagar o Marlon Brando para fazer 5 minutos de filme. Mas assim, foi o que chamou o cara, o que chamou o público. O Marlon né? Brando é o pai do Superman. É o Jor-El, né? O pai do Jor-El. Superman. Então o que acontece? Você tem alguns atores ali que foram o Gene Hackman, né? Que faz o Lex Luthor. Que eram atores já consagrados, que fizeram, e alguns novatos, entre eles o Christopher Reeve, que faz o Superman. Na verdade, o Sylvester Stallone era para ter sido o Superman, né? Ele queria ser, queria ser. Ainda bem. E o Marlon Brando que falou não, com ele não. Entendeu? Porque o Marlon Brando não queria ter um outro, porque o Sylvester já era um ator na época, né? Já tinha feito Rock, né? Já tinha feito Rock 1. Então, o Marlon falou assim, eu vou, mas assim, não pode ter ninguém para poder brigar e me ofuscar. Então tinha que ser um cara desconhecido. E aí foi o Christopher Reeve, que foi uma excelente escolha, né? Eu não sei porque ele é o rosto do Superman hoje. Não tem como você olhar pra outra pessoa e não falar. Esse cara não é o Superman. Imagina o Stallone falando, Lois Lane. Cara, então eu acho que o Stallone depois ficou mais forte que o Superman, mas não é a discussão. Mas então o que acontece? Esse filme, pra época, ele marcou demais. Né? E ele foi assim, a porta, é o avô de todos os filmes de super-herói de hoje. Todos os filmes de super-herói, cara, copiam o Superman. Se você pegar o primeiro, Homem de Ferro, o primeiro Homem-Aranha lá, do Tobey Maguire, né? Sim. É a mesma historinha, conta como é que foi, a origem, não sei o que, até com os poderes. Então, assim, a receita de bolo é a receita de bolo do herói, né? Do Richard Donner lá no Superman de 78, que é a historinha tal, de uma puta de uma equipe que fez um puta de um trabalho. Numa época que ninguém fazia. Cara, e não existia computador, não existia nada. Os caras fizeram todo aquilo ali, sabe? Na mão, cara, no braço. Então, assim... Foi um avatar da época, né? Então, quando você entra no cinema naquela época, comparando com o que existia, com o que você tinha na televisão, e você assiste um filme daquele, com aquela qualidade cinematográfica, cara, é como se o negócio fosse ao vivo, cara, sabe? Você tem que acreditar que o cara pode voar. Você saía de lá acreditando que o cara voava.
Até hoje, se você ver, é foda, mano. O cara, represa quebrando lá, o cara dando a volta no mundo. Você tem esses filmes aí que foram reeditados, né? Blu-ray, essas edições. Cara, o filme é muito bom até hoje, né? Em termos de... Claro que ele é muito datado, né? Ideologicamente, as coisas todas daquela época e tal. Tem muito disso, né? Mas, assim, ainda é um filme que uma criança de hoje, né, de 8, 10 anos de idade, senta pra assistir, o cara vai até o final. Sim, eu vou te falar, esse é legal, porque você falou de outros filmes, e eu não sei de nenhum Superman, mesmo os últimos que a gente fez, que tem filme muito bem feito, com efeito especial do caramba, que seja melhor do que esse. Se for pra mim assistir... Mas não te pegou, não. Não te pegou, não. Tava em mim, eu tava dando palpite aqui, não pegou. Caiu mesmo. Nenhum que seja melhor do que esse. Se for pra mim assistir um Superman, eu vejo de novo esse. Sabe? Que foi muito legal, cara. Tipo assim, no finalzinho... é muito mais emocionante. A história é mais... Te puxa mais. A história te puxa mais. E tem uma diferença que, assim, o Superman... já que a gente tá falando do Superman, né? O Superman, ele é um herói muito difícil de trabalhar. Tá? Porque, assim, ele é um cara que tem poderes ali, dentro desse universo de super-heróis, é um cara que tem poderes que são muito além de qualquer coisa, né? Não dá então, assim, não dá liga, né? O Batman pega ele, hein, mano? Como a gente fala só com Kryptonita, né? Como a gente falava quando eu era criança, não dá pressão, né? Então, assim, é muito difícil você trabalhar o Superman. Então, você tem que trabalhar o Superman num outro âmbito, que é o âmbito muito mais da postura dele, né? Da postura dele em termos de caráter, em termos de compromisso e tal. Igual do Homem de Aço. E o que acontece? Acontece que poucas pessoas conseguiram interpretar, e essa para mim é a grande diferença e o grande charme do Superman original, do Christopher Reeve, é que o Superman, as pessoas acham que o Superman é só o Superman, e ela não é o Superman. O Superman são dois atores. Ele é o Clark Kent também. E o único cara que fez o Clark Kent foi o Christopher Reeve. Porque todo mundo, cara, os outros caras que vieram depois... Eles muito que é o Clark serão, Kent? Muito mal. O Clark era engraçado. Pois, o que é o Clark Kent deles? É o Superman sem óculos, é o Superman de óculos, cara, e não é, cara. O Clark Kent é um outro personagem. Né? Ele é um personagem completamente diferente, cara. E o único cara que conseguiu pescar e interpretar essas duas faces do cara, né? Então, assim, a transformação na hora que ele deixa de ser o Clark, que ele vira o Superman, sabe? E as posturas que ele tem como Superman, a forma como ele exposta, a forma como ele interage, como ele conversa, como ele interage com a Lois, por exemplo, né? Completamente... Aí você sente que realmente ele é o Superman. Ele é o cara, mudou, é outro cara, sabe? E ninguém faz isso. O Henry Cavill, por exemplo, é bacana, a roupa dele é super bacana. Ele é massa, cara, fortão, massa, né? Forte, massa, tudo. Não... Porque os padrões de hoje também existem. Naquela época os caras não eram assim, fortões, né? Mas assim, não é, cara. Aliás, eu posso contar uma curiosidade? O pessoal fica muito zoando, né? O Superman, porque é a cueca por cima do uniforme, né? Os super-heróis. Sim. Mas, assim, as pessoas não sabem, cara. E é isso que a gente tava conversando até aqui fora do ar antes do programa, né? Que a gente tá falando das coisas mais antigas, né? Que às vezes os caras só conhecem o Guerra dos Mundos do Tom Cruise, mas não conhece o original de 53. O cara conhece o Dia que a Terra Parou do Keanu Reeves, mas não conhece o original de 1950, que é realmente o grande filme. As pessoas não conhecem a história, né, cara? Essa geração de hoje, elas acham que, assim, que o mundo começou no ano 2000, no ano que eles nasceram, né? Então tudo que tem dali para trás não presta. E não é bem assim, né? Existe uma razão de ser do Superman ter aquela sunga ali por cima do próprio Batman também, que tinha originalmente, do Aquaman, dos caras todos que tinham. Porque isso vem da tradição do circo, né? Até na década de 30... O que acontece? O circo era muito importante, né? O circo foi muito importante aqui no Brasil até década de 80. Eu fui muito no circo. Né, mano? Mas assim, o circo tinha uma tradição muito mais importante no início do século, porque você não tinha cinema, você não tinha televisão da forma que é hoje. Você não tinha entretenimento. Então o entretenimento que tinha era o circo. E um dos grandes quadros que tinha no circo, um dos grandes momentos que existia no circo, era esses caras fortões que chegavam lá e que levantavam tudo, e que eram os grandes atletas, os caras super musculosos. Esses caras eram os super-homens, né? Então, assim, o circo sempre tinha um palhaço, tinha o cara do elefante, o cara que pulava lá, o mágico e tal, mas também tinha esses caras incríveis, que eram os fortões. E uma das tradições é o seguinte: o cara é tão macho e ele é tão poderoso que ele põe a cueca por cima da calça.
Né? Então, a cueca por cima da calça era um sinônimo de masculinidade na tradição circense, sabe? E de superpoder. Então, na hora que os caras criam o Superman no final da década de 30, né? É claro que o super-herói ele tinha que ter aquela sunga por cima da roupa, porque aquilo era o sinônimo de masculinidade. De superpoder. E de superpoder. Força, né? E é claro que com o passar do tempo, isso caiu em desuso, como várias coisas. Por exemplo, como usar chapéu, né? Que todo mundo usava até... Você vê que no próprio filme do Superman da década de 70, né? O pessoal usava chapéu na rua. Tem uma cena engraçadíssima, né? Que o Superman, que o Clark chega no escritório, ele joga assim, o chapéu para trás e ele cai certinho no cabide. Cabide lá do chapeleiro lá. Sem olhar, né? Ele joga tipo Ronaldinho Gaúcho, né? Joga pra trás lá e cai. Então, assim, tem coisas que mudam, tá? Mas as pessoas não sabem. Então, como a pessoa não conhece a cultura daquela época, ok, eu não vivi naquela época, mas isso está escrito, né, cara? É só você estudar um pouco, entender o porquê. Não, a pessoa só critica, ela não vai tentar entender o porquê. Então, hoje realmente não faz sentido. Hoje, pra gente, a sunga por cima da roupa, ela não tem sentido nenhum, ela é uma coisa bizarra. Mas antes ela significava superpoder, ela significava força, ela significava masculinidade. E por isso que os heróis tinham essa sunga por cima da calça. E esse, então, assim, ficou hoje um momento... acho que nem tem mais, né? Momento cultura. O super-homem não usa mais a... Não, tiraram, né? O último que usou foi o Brandon Routh, né? No Superman, o Retorno, né? Em 2006. Depois, com o Henry Cavill, ele já vem sem a sunga, né? Já vem com aquele uniforme todo azul escuro. A gente, molecão, a gente ficava brigando qual que era o melhor Superman. Eu achava o 2, eu tinha um amigo que achava o 3 o melhor. O 3 era muito ruim. Eu ia falar, o 1 e o 2 é bem pau a pau. Hoje você vendo assim, o 1 é incontestável até mesmo pelo histórico que teve, né? Que a gente não, mas o 2 foi legal. O 2 é muito massa também. Foi legal. O 1 eu acho melhor também, mas o 2 também foi... Eu não sei por quê. Porque os dois foram feitos juntos. Né? E o 1, né? Na verdade, quando os dois foram feitos juntos? Na verdade, quando o Saul Kind contratou o Richard Donner, ele contratou o Richard Donner, contratou o Gene Hackman, o Marlon Brando e os principais, a equipe toda, para produzir 2 filmes simultaneamente. Os 2 filmes eram para ter sido lançados simultaneamente. Tá? Ocorre que... não deu tempo de terminar os 2 filmes, mas já estava 70% do Superman 2 já estava pronto quando o Superman 1 foi lançado. E aí teve uma briga. Teve uma briga violenta lá dentro, porque primeiro que o orçamento já começou a não dar e tal, acabou o dinheiro dos caras, né? Então eles precisavam lançar o 1 para poder ter bilheteria, arrecadar e bancar o 2. Mas aí teve uma briga violenta, e eles demitiram o Richard Donner. E aí o que acontece? Quando eles demitem o Richard Donner, o Marlon Brando vira e fala assim, se vocês demitiram o Richard Donner, eu também não volto. E não voltou, tanto é que o Marlon Brando não aparece no Superman 2. Quem faz as interações kryptonianas com o Superman já é a mãe dele, que mal aparece no primeiro filme. Mas aí quem aparece lá na Fortaleza da Solidão e tal é a mãe dele, né, que fala com ele. E não o Marlon Brando. O Gene Hackman também ameaçou sair, só que a multa do Gene Hackman era um negócio violento. E o Marlon Brando era o Marlon Brando, cara. O Marlon Brando simplesmente foi embora e pronto, quem é que vai brigar com o cara? O Gene Hackman acabou ficando, né? O resto do pessoal ficou puto. E aí eles contrataram o Richard Lester para poder fazer, que era um britânico, para poder terminar o filme. Só que aí tinha um problema. Na regra da academia lá dos Estados Unidos, lá de Hollywood, lá da parte política e legalista deles lá, uma pessoa que fez X% do filme, que eu agora não lembro quanto, ela tem que aparecer nos créditos. E eles não queriam que o Richard Donner aparecesse nos créditos. Então o Richard Lester teve que refilmar um monte de coisas que já estavam prontas. Tá? Então tem umas cenas que são meio bizarras, porque você vai ver que às vezes o cara tá com cabelo diferente e tudo. O Gene Hackman, principalmente, porque ele teve que voltar para refilmar coisas, eles ficaram muito putos com isso. E foi quando o Marlon Brando falou que não voltaria. Né? Eu não sabia disso, não. E aí o que aconteceu? O Richard Lester termina o filme e ele coloca coisas que o Richard Donner não colocaria. Por exemplo, aquela cena que tem um cara falando lá quando o Zod começa a soprar lá em Metrópolis lá, e começa a soprar todo mundo, aquele vento lá, e começa a... Tem um cara falando na cabine de telefone, aí a cabine cai e o cara continua falando lá, a cabine, que é uma comédia tipo britânica, muito, muito do Richard Lester. Aquilo não tava, aquele tipo de comédia assim, sabe? O filme, por exemplo, no filme original do Donner não tinha aquele negócio da Torre Eiffel, tá?
Ele não... lembro. Porque o começo do Superman 2 tem uma bomba nuclear na Torre Eiffel. Sim. Aí ele pega essa bomba, esse elevador, leva pro espaço, lá ela explode e aí liberta o Zod e os caras que estão lá na Zona Fantasma. Não é isso? Verdade. Isso. No original, o que acontecia? Você lembra que eram 2 mísseis? Sim. 2 mísseis. Um caiu lá no coisa que causou o terremoto e o outro o Superman mandou pro espaço. Exato. Aquele que mandou pro espaço Que é que libera. explode e libera a Zona Fantasma. Então o filme continua dali. Né? Então tem um monte de diferenças. Aquele negócio do Superman voltar à Terra, aquilo era originalmente no Superman 2. Era no final do Superman 2 que ele voltava à Terra lá e tal. Tanto é que depois tem um Richard Donner Scott, que é de 2005, se não me falha a memória. Foi lançado, eles pegaram lá os negócios antigos e tudo e refizeram o filme 2 da forma como ele queria que fosse. Porra, velho. Não vi esse. Você é fã mesmo de Superman, né? Um pouco. Então, assim, a história foi toda nesse sentido, né? Assim, o que aconteceu. Então, o Superman... Aí o Superman 3, que é o que você tá falando aí, ele já é um filme todo do Richard Lester. Então, ele é um filme todo do Richard Lester, e aí já virou aquele filme mais pastelão, mais comédia, né? Que tem aquele... Eu não achei tanto significado nele, assim, porque os Pois outros é, têm umas aí- cenas muito fortes. E aí você o que fala, acontece? Caraca, super-herói. A Margot Kidder, que é a Lois Lane, ela foi... Ela não faz parte do filme, ela só aparece numa cena no começo do filme, ela tá saindo de férias, né? O Gene Hackman, que é o Lex Luthor, também tá fora, porque como eles tinham brigado antes, aí eles não chamaram eles pro filme novo. Então um monte de cara saindo fora. Então assim, o elenco ficou prejudicado, o orçamento menor, e um diretor Mas, menos, né? menos. Eu ouvi falar que essa série agora tá boa, do Clark e Lois. Eu também. E aquele Superman que faz ele lá, que eu nunca consigo pronunciar o nome daquele ator, pra mim é o melhor desde o Christopher Reeve. Porque ele captura o espírito do Clark. Foi o que eu ouvi falar, a mesma coisa. Eu gostei assim, muito que dele. Eu não vi a série nova, mas eu vi todas as aparições dele na Supergirl, na série da Supergirl. Supergirl tem umas... Enfim, é muito ideológica e tal, mas as primeiras temporadas tem tanto easter egg, tem tanto coisa remetendo aos filmes originais do Christopher Reeve, que é muito bom, cara, sabe? Muito bom. Tem até aquela cena que ela refilma aquela cena, né, num outro contexto, do Superman 3, que ele fica... que ele é contaminado pela kryptonita lá e que ele fica mal, né? E tem aquela cena do bar lá que ele fica jogando os amendoins assim, né? Com o dedo assim nas garrafas e quebrando as garrafas, né, cara? Tal, aquele mal pra caralho. Aí a Melissa Benoist, que é a Supergirl, ela faz essa cena também. E assim, é o Superman 3 ali, é muito bacana. E tem várias outras menções. Mas aí o cara aparece, esse ator. Tem alguns episódios que aparece o Superman. E ele é muito bom, cara. Muito bom. Ter que ver essa Ele só é parada. pequeno, né? Ele só é um Superman baixinho assim e tal. Mas ele é muito bom.